nós não poderíamos deixar também de falar sobre um feito histórico do nosso brasileiro tenista João Fonseca, campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça, neste fim de semana, e agora já se preparando também para um desafio ainda maior, o Masters 1000 de Paris, que já começou. O João entra em quadra amanhã, Guilherme Agrella, contra um adversário que ele venceu recentemente agora, nesse ATP da Basileia, né? Exatamente. Nas quartas de final, viu, Gobato? O Denis Shapovalov, do Canadá, que é o número 23 do mundo. E agora, com essa vitória, esse título aí do João Fonseca, ele passou para o número 28, ou seja, ele é o 28º colocado do ranking mundial do ATP, bem próximo do Denis Shapovalov, que é o adversário dele amanhã no Masters 1000 de Paris. Ou seja, ele ganhou no domingo, ATP 500 da Basileia, na Suíça, já viajou, já está preparadaço aí para enfrentar o Denis Shapovalov na primeira rodada do Masters 1000 de Paris. E a gente tem que repercutir e muito esse feito gigantesco do João Fonseca, viu, Gobato e Lupato? Primeiro brasileiro, né, a conquistar uma competição desse nível, o título mais importante dessa curta carreira do carioca, do João Fonseca, um feito e tanto ATP 500 da Basileia na Suíça. O João tem 19 anos como você colocou aí, e entra agora para um seleto grupo de tenistas que viraram top 30 antes dos 19 anos, ou aos 19 anos. A Thaís Baffini, apresentadora do Band Esportes, está conosco aqui na manhã desta segunda-feira, né? Uma manhã feliz, a gente falando desses brasileiros, né, que ganham e conquistam o mundo, e o João Fonseca com essa vitória importante. Não, Thaís? Bom dia para você. Com certeza. Bom dia, Gobato, Lupato, Guilherme, a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É uma honra entrar aqui com vocês na Manhã Bandeirantes, ainda mais para falar de tênis, um esporte que eu tanto amo. E a cada dia que passa, a cada conquista do João, o Brasil está ainda mais fonsequizado, né, gente? E não era para menos. Esse carioca de 19 anos joga muito tênis e acho que a gente vai ouvir ainda muito falar dele, porque tá só começando, né? É a primeira temporada completa dele como profissional e ele já figura entre os top 30, ganhando aí dos principais tenistas do mundo. Pois é, e acho que mais do que o João Fonseca tá disputando, ganhando, chegando nesses campeonatos, há também uma série de declarações de outros grandes jogadores do circuito que elogiam demais o João Fonseca. E outros jovens também se destacam, mas a impressão que nos passa aqui, pelo menos como brasileiros, é que, de fato, todos os outros jogadores têm um olhar especial pro João. É isso mesmo? Todo mundo já falou sobre ele. Ele entrou no circuito chamando muita atenção pelo forehand dele, né? Ele tem um forehand muito forte, que chega a 180 km por hora, que é a velocidade de saque, né? Tem muitos tenistas aí no top do circuito mundial que não atingem isso sacando, e ele atinge com forehand. E o saque dele também é muito forte, 220 km por hora chega o saque do João. Então era uma potência muito grande de um garoto muito jovem. E aí, aliado a isso, ele joga muito bem em diferentes tipos de piso e ele tá cada dia mais maduro dentro de quadra, né? Porque o João, no começo, ele era muito criticado por querer acelerar demais o jogo. E agora a gente vê uma postura diferente dele em quadra. Ele escolhe a hora certa de acelerar, ele tá muito mais maduro nos pontos e ele gosta de jogo grande. Então, essa semana na ATP 500, ele fez uma semana muito sólida, mas acho que o melhor jogo dele foi a final. Afinal, ele fez 7 aces. Você assistiu o jogo do começo ao fim, você falava, o João vai ser campeão, não tem jeito. E é isso, né? As declarações dele, ele fala muito sobre isso, né? Que ele gosta do frio da barriga, ele gosta da pressão, e você vê isso dentro de quadra. E aí, no final do jogo, ele revelou a promessa que ele fez, né? Que ele vai ficar careca, agora vai raspar a cabeça, então acho que amanhã, no Masters 1000 de Paris, acho que a gente já vai ver um João com uma aparência bem diferente aí. A namorada dele parece que vai ficar bem brava com essa promessa, mas foi um acordo dele com o técnico. Então, essas coisas a gente não pode não cumprir, né, gente? Promessa é promessa. E não seria a primeira vez, né? O João Fonseca, que ainda é juvenil,
quando venceu, se eu não me engano, o US Open, né, juvenil, Isso. também tinha feito essa promessa. E aí, como é muito apegado ao cabelo, disse que não ia cumprir, Danilo Lobato. Falou para a equipe dele, ó, não vou raspar. E aí, logo no campeonato seguinte, se lesionou. Aí falou, vixe, se eu não pagar essa promessa, pode me zicar aí pro resto do ano. Aí ele decidiu raspar a cabeça. Agora, pelo jeito então, pela superstição, deve raspar a cabeça de novo o João Fonseca. Ô, Thaís, só pra gente reforçar aqui uma informação, então o João volta em quadra amanhã? Amanhã, terça-feira, contra o Denis Shapovalov, o canadense, como vocês falaram. Ele ganhou do Shapovalov, mas o Shapovalov desistiu da partida na Basileia. Ele sentiu dores na perna e acabou desistindo da partida. E agora vamos ver se ele se recupera, né? Se ele entra 100% aí nesse Masters 1000. E além do Masters 1000 de Paris, o João ainda joga esse ano o ATP 250 de Atenas. E com essa posição no ranking, ele se garante entre os cabeças de chave desse ATP 250. Então, assim, acho que mais títulos podem vir aí até o final do ano para o João. João que já tinha vencido um ATP, justamente 250, na Argentina, agora conquista o segundo título, um campeonato maior, né? Para quem não é do mundo do tênis, contagem é feita pelos pontos que o campeão leva para casa. Então, o 250, João ganhou 250 pontos. Agora 500, isso é o que explica esse salto tão grande que deu no ranking da ATP, né? De 46º para 28º em um campeonato, Thaís. É isso, ele subiu 18 posições. E aí tem umas projeções que se fazem, né? No ranking inimaginário, assim, se ele parar na primeira rodada do Masters 1000 de Paris, é previsto que ele suba mais 4 posições ainda, porque o João não defende pontos, né, em Paris. Então, essa semana aí, independente dos resultados, ele vai alcançar mais posições aí no ranking. Thaís, então eu queria te fazer duas em uma aqui agora, que é o seguinte. Primeiro, eu explicar mais ou menos o que é o forehand, né, que o João tem de tão relevante no jogo dele. É tipo uma mão trocada, assim, do futebol. E ele tem a chance de, no ATP de Atenas, enfrentar o Novak Djokovic. É isso mesmo? Então, o forehand do João pode ser poderoso contra o Djokovic ou não? Pode. O forehand é a mão dominante do tenista, né? O João é destro, então é com a mão direita, chama de forehand porque é a palma da mão virada para frente, né? O backhand seria o golpe com a mão trocada. E o João é muito forte nesse forehand. E ele foge muito para bater com o forehand, porque é o golpe forte dele, então por isso que falam muito desse amadurecimento dele, porque agora ele está escolhendo a hora certa, porque os adversários estão jogando tudo do outro lado, né, gente? Quando eles conseguem, eles fogem do forehand do João à torto e à direito, e agora falam muito dessa maturidade do João por causa disso, né? Ele está sabendo escolher a hora de fugir para bater com esse forehand e definir o ponto. O ATP 250 de Atenas mudou para Atenas porque ele era feito na Sérvia. E o diretor desse torneio é o irmão do Novak Djokovic. E aí o Djokovic até mudou de residência, o Djokovic agora mora na Grécia, né? E aí o torneio foi levado para lá pelo irmão dele, então o Djokovic é uma presença garantida nesse torneio. O João é cabeça de chave, não deve pegar o Djokovic nas primeiras rodadas, mas tem chance aí deles se enfrentarem. O Djokovic que já falou muito bem do João Fonseca e está de olho aí na revelação brasileira. Agora, Thaís, a gente já falou aqui sobre os grandes jogadores do circuito que elogiam o João Fonseca e que falam sobre ele. Antes da final de ontem, o adversário do João deu uma declaração dizendo que sabia que a cada dia que passasse seria mais difícil ganhar do João Fonseca. Então que ele tentaria aproveitar essa oportunidade ontem. Não conseguiu e depois do jogo, durante sua declaração ali, né, como vice-campeão, não só elogiou o João Fonseca, como disse ter uma certeza de que o João será o próximo a bater de frente com o espanhol Carlos Alcaraz e com o italiano Jannik Sinner, que hoje são os dois que brigam pela liderança do ranking. Você acredita nisso também? Olha, eu acredito, viu? Eu acho que todo brasileiro tem que acreditar. Os números do João, o João é muito comparado com o Alcaraz.
pelo início, né? O Alcaraz também tem um forehand muito forte. O João também começou muito bem nos torneios de saibro, só que agora ele está se destacando mais na quadra rápida, né? Diferente aí do espanhol, que é o rei do saibro, né? É o sucessor de Rafael Nadal, assim como não poderia ser, né? Afinal, a escola espanhola é muito forte no saibro. Mas é isso, o João tá somando números aí impressionantes. Ontem apareceu até durante a transmissão os números, né, dos jogadores mais jovens a vencer a ATP 500 e o João estava só atrás, alguns dias aí atrás de Carlos Alcaraz. Ele foi o mais jovem a vencer e o João veio logo na sequência. Então, assim, os números, as conquistas do João logo nessa primeira temporada como profissional mostram que muita coisa boa pode vir pela frente. É claro, né, gente, o caminho é muito longo. Hoje em dia, o Alcaraz e o Sinner, eles estão numa prateleira acima dos outros tenistas. Eles estão se revezando aí, ganhando todos os grandes slams da temporada. Eles têm números muito bons e tá muito difícil de conseguir batê-los. Nem Novak Djokovic está conseguindo. Mas é isso, ele tem 19 anos e já demonstra todo esse tênis. Então, basta a gente torcer e aplaudir aí o João Fonseca. Tá todo mundo muito animado, mas você pontuou, né, uma questão que é importantíssima. Como o João tá no seu primeiro ano dentro do circuito, ele não defende pontos. E é um sistema complicado de entender para quem não acompanha tanto. Agora, no ano que vem, todos os pontos que o João conquistou na temporada 2025, ele terá de defender. Ou seja, ele vai poder perder ponto, dependendo do campeonato, o que não acontece hoje. Esse primeiro ano é importantíssimo o resultado que está tendo, porque você consolida a sua base de pontos ali. Mas no ano que vem a gente pode, né, não deve, ver uma oscilação bem maior do João no ranking, inclusive com algumas quedas de posição. É mais ou menos isso, né? E não é também, porque assim, o tênis, ele é um esporte de muita regularidade, né? E a equipe do João já mostrou que sabe escolher muito bem o calendário. Ele não tem jogado todas as semanas, ele se preocupa muito com o descanso, com a parte física, para chegar bem para os torneios, né? Para conseguir chegar até as finais, para conseguir avançar. E aí o que vai acontecer? Ano que vem, ele entra com mais pontos. Só que como ele entra em melhores posições do ranking, ele entra como cabeça de chave. Então, teoricamente, ele não pega adversários tão fortes nas primeiras rodadas, o que ajuda ele a conseguir avançar um pouco mais em alguns torneios. Então, ele sabendo escolher o calendário certinho, a chance dele se manter aí no topo, e se ele não tiver nenhuma lesão, é claro, é grande por causa disso. Ele vai poder escolher o torneio que ele vai jogar, ele vai entrar como cabeça de chave. Então, assim, a pressão é maior, porque ele tem pontos para defender, mas também tem algumas vantagens aí que os tenistas do topo do ranking acabam tendo. Maravilha, Thaís. Eu acho que quando a gente compara com o Alcaraz, é sempre perigoso, né? Ele tem idades parecidas, o Alcaraz acho que é 3 anos, né, mais velho que ele, tem 22, mas é um daqueles, o João já é um fenômeno, o Alcaraz é ainda mais, né? Então acho que para encerrar também, eu queria te perguntar em relação ao que nós podemos fazer, como brasileiros mesmo, para não colocar uma pressão exacerbada em cima dele. Ele já tem muita pressão, já se espera muito dele, mas ainda assim tem que ter paciência com essas oscilações que naturalmente vão acontecer e acontecem. Então, como não comparar, querer que o João Fonseca seja um novo Alcaraz, sendo que não é assim que funciona, pelo menos não para ele? Eu acho que a gente tem que curtir as conquistas do João, assistir o belo tênis que ele tá jogando, e é isso, deixar ele escrever a própria história, né, gente? É tão bom ver um brasileiro chegando lá, né, disputando grandes finais, levando o tênis a esse tão alto nível. A gente tem a Bia no feminino também, a gente teve a Luísa Stefani, que ganhou as duplas também nesse final de semana, tá em 16ª no ranking de duplas, vai jogar o WTA Finals. Então, assim, temos grandes nomes aí no tênis brasileiro. Acho que não tem que comparar com ninguém, a gente tem que curtir aí esses atletas, esses tenistas, e ir acompanhando as conquistas deles a partir de agora. A gente precisa falar assim, né, sobre o João Fonseca, sobre o tênis, sobre os nossos atletas. O Paulo Padavona escreveu aqui no nosso chat do YouTube, né, por que falar tanto, né, sobre o João Fonseca, sobre tênis? Justamente por isso, a gente precisa valorizar, a gente precisa reconhecer os nossos atletas, né, os brasileiros que nos enchem de orgulho, que levam, né, o nome do país, as cores, defendem, né, a bandeira nacional e fazem história. É um esporte, assim como o futebol,
futebol, assim como o vôlei, assim como o basquete, ajuda, né, a economia a girar. Então a gente precisa sim abrir espaço, parabenizar, registrar. E que bom, né, Thaís, que a gente está ampliando o leque, né? A gente fala sobre futebol muito, a gente fala sobre basquete, a gente fala sobre outras modalidades, e hoje, segunda-feira, comemorando aqui e registrando esse feito do João Fonseca. Queria te agradecer pela participação nessa segunda-feira, começar a semana nesse clima, né, com esse sorriso no rosto, vibrando aí a conquista do João Fonseca. E vamos continuar então. Amanhã tem João em quadra e a gente segue aqui no Manhã Bandeirantes também. Thaís, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Thaís. Obrigada a vocês. Bom programa, meus amigos. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. E olha, como é legal, né? Você destacava aí também, né? Esse destaque ao tênis por conta de um brasileiro que vem jogando muito bem. Mas a gente olha para uma geração inteira, né, de brasileiros jovens, bons, competentes em vários esportes. A gente tem João Fonseca no tênis, tem Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, tem Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Júlia Soares na ginástica. Temos também resultados muito expressivos no Mundial de Taekwondo, Sim. né, Guilherme Agrela, que também vem trazendo medalhas de ouro para o Brasil. Tem Caio Bonfim, já veterano, conseguindo resultados na marcha atlética. São atletas brasileiros que a gente tem que também aplaudir, tem que também dar todo o reconhecimento necessário, porque é uma vida que muitas vezes não é fácil. O João Fonseca mesmo, né, ontem destacou e dedicou o título à mãe, que chegou às pressas na Basileia para acompanhar a final e que abriu mão de boa parte da própria vida para, desde os 11 anos do João Fonseca, acompanhar ele, viajar com ele, porque é um esporte individual. E aí você não tem uma equipe toda para uma criança, a mãe precisa estar junto, o pai precisa estar junto. Então é realmente muito importante que os brasileiros continuem se destacando nos mais variados esportes. Agrela, obrigado, viu, pela sua participação hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Amanhã você volta. Até amanhã, um abraço. Boa sequência aí, Agrela. Pizza vai marcar 11h30, intervalo rapidinho aqui no Manhã Bandeirantes, hein? A gente já volta, não sai daí. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes.